Quem defende o... Ih, já deu errado aqui, mas peraí, deixa eu abrir aqui. Quando a pessoa fala assim, que ela defende que a Previdência tem dinheiro, o que está na cabeça dela? O que está na cabeça dela é a Constituição Federal. Tá difícil aqui, hein, caramba. Não está funcionando aqui, não. Eu queria que... Olha só. Então, assim, ó, você vai... No próximo mês, você vai ouvir isso direto, tá? Porque esse é o debate que vai marcar o mês de março. É a reforma da Previdência. Isso e os escândalos de corrupção no país, né? Mas, assim, ó, as pessoas que dizem que a Previdência tem dinheiro, o que eles citam? Eles citam a Constituição Federal. Eu ia marcar para vocês aqui, mas não está aparecendo. Então, vou ler para vocês. O que diz a Constituição Federal no seu artigo 195? Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1, do empregador. Então, contribuição da folha de salário, contribuição sobre a receita, contribuição sobre o faturamento, contribuição sobre o lucro. Tudo isso pode ser usado para a Seguridade Social. Seguridade Social é educação, saúde e previdência. Então, a Constituição, no artigo... Se você pegar a Constituição Federal, no artigo 195, vai estar escrito lá como é que você mantém a Seguridade Social. E como é que se mantém a Seguridade Social? Seguridade Social é educação, saúde e previdência. Bom, a Constituição fala assim, ó, para você manter a Seguridade Social, o Estado vai ter que financiar isso, a União vai ter que financiar isso, os municípios vão ter que financiar isso. Além disso, o próprio trabalhador vai ter que contribuir e o próprio empregador, mas não só eles. Eu posso ter contribuição sobre o lucro de uma empresa para manter a previdência, para manter a assistência social. E aqui, as pessoas que defendem que tem dinheiro que não precisa reformar a Previdência, elas têm um ponto. Tem que ser honesto. Quando você lê a Constituição Federal, realmente, para você manter a Previdência, não é só a contribuição do trabalhador. É a contribuição do trabalhador, mas é também a contribuição sobre o faturamento da empresa, é a contribuição sobre o lucro da empresa. Então, quando você soma todas essas contribuições e coloca na conta, realmente hoje não tem déficit na Previdência. E nunca vai ter. Por que nunca vai ter? Porque, de acordo com a Constituição, não são apenas essas contribuições. Se faltar dinheiro, o Estado é obrigado, através do Tesouro, a bancar a diferença. Então, quando você fala assim, quando você vê na televisão algumas pessoas dizendo que não tem déficit na Previdência, o que elas estão querendo dizer fazendo a conta de acordo com a Constituição Federal. Será que essa é a maneira de fazer a conta? Eu acho que não. Eu acho que essa maneira não é a maneira correta. Até porque, quando você olha a Constituição Federal, você está falando Seguridade Social. Você está falando assistência social como um todo. Então, o que acontece? Se você começa a gastar demais com a Previdência, falta dinheiro para a saúde e para a educação. Entendeu? Aqui, ó, está a Seguridade Social, mas aqui tem Previdência, saúde e educação. Se a Previdência gasta tudo isso aqui, ó, sobra pouquinho para saúde e educação. Se a Previdência gasta menos, sobra mais dinheiro para saúde e educação. Então, isso é uma coisa que nós temos que manter em mente. Quanto mais dinheiro o Estado gastar com Previdência, menos sobra para saúde, menos sobra para educação. Mas, de qualquer maneira, quando você olha a Constituição, as pessoas que dizem que tem dinheiro na Previdência, elas têm um ponto. Eu acho um ponto ruim, tá? Sendo bem honesto para vocês. Por que esse ponto é ruim? Porque desse jeito nunca vai ter déficit. Por que nunca vai ter déficit?
Porque toda vez que faltar dinheiro na Previdência, o governo vai lá e pega dinheiro do Tesouro e cobre. Por quê? Porque a própria Constituição prevê isso. Então não vai ter déficit nunca. Então, eu acho hoje que as pessoas que argumentam que não tem déficit na Previdência, com base na Constituição, elas estão usando um argumento equivocado. Primeiro, porque quanto mais eu gastar com a Previdência, menos sobra para saúde e educação. E segundo, porque o que está escrito na Constituição não é uma conta atuarial, não é uma conta de déficit. O que está na Constituição é assim, ó, você vai ter que pagar o aposentado. E você vai ter que pagar com essa contribuição e com essa. E se não der, você vai ter que pagar dinheiro, pegar dinheiro do Tesouro, ou seja, vai ter que pegar dinheiro dos contribuintes e pagar para quem está aposentado. Então, por essa definição, nunca vai ter déficit na Previdência. Por quê? Porque mesmo que você use todas as contribuições e ainda falte dinheiro, o que o Estado vai ter que fazer? Vai ter que pegar dinheiro do contribuinte para pagar o aposentado. Então, o que esse artigo da Constituição está dizendo é como pagar a aposentadoria. Ele não está se referindo a déficit em si. Mas muita gente está usando esse artigo para dizer, ó, não tem déficit na Previdência. Eu tenho duas críticas a esse pessoal. Primeiro, porque o artigo se refere à Seguridade Social. Se você gastar demais com Previdência, vai faltar dinheiro para a saúde e para a educação. Essa é a primeira crítica. E a segunda crítica é que esse artigo da Constituição, ele não é uma conta contábil, ele não é uma conta atuarial, ele não é uma conta de Previdência. Ele é apenas uma previsão legal dizendo da onde vai vir o dinheiro para pagar o aposentado. E ali é muito claro. Se com todas as contribuições ainda assim tiver déficit, o Tesouro, ou seja, o contribuinte vai ter que pagar, vai ter que tirar mais dinheiro do bolso para pagar quem está aposentado. Então, não vai ter déficit nunca aí. Por quê? Porque isso não é uma conta de déficit, isso é uma conta, isso é apenas uma previsão legal de onde vai vir o dinheiro. Então, assim, eu acho que um argumento muito melhor do que esse é outro. Se você é contra a reforma da Previdência, eu acho que o argumento é outro, ele não é esse. Qual é um bom argumento para quem é contra a reforma da Previdência? Um bom argumento é assim, ó. Eu comecei a trabalhar quando era moleque. Eu trabalho desde os 17 anos de idade. Quando eu comecei a trabalhar, o governo chegou e começou a pegar dinheiro meu para minha aposentadoria. Aí eu falava, ô governo, eu não quero pagar a aposentadoria. Deixa eu guardar meu dinheiro. E o governo falava, não, você não vai guardar seu dinheiro, não. Quem vai guardar seu dinheiro sou eu. Então, desde que eu tinha 17 anos de idade, o governo me obriga a um contrato de previdência que eu não tive opinião. Eu não queria aquele contrato. Mas o governo falou, não me interessa se você quer ou não. Aí eu falava, posso mudar essa cláusula? O governo, não pode não. Esse contrato é assim e fim de papo. Bom, quase 30 anos depois, o governo vira para mim e fala assim, ô Adolfo, lembra daquele contrato que você não queria assinar e que eu te obriguei a assinar? Aí eu falo, lembro. Aí o governo vira para mim, pois é, não vale mais. É isso que uma reforma da Previdência está fazendo. O governo, meus amigos, nos obrigou a assinar um contrato de previdência. Nesse contrato, nós não tínhamos opinião nenhuma, nós fomos obrigados a assinar. 30 anos depois, o governo vira para você e fala, foi mal, hein? Mas aquele contrato que eu te obriguei a assinar, não vale mais. E tem mais, agora você é obrigado a assinar outro. Aí eu falo, não, governo, eu não quero assinar outro. Vamos fazer o seguinte, me dá o meu dinheiro de volta. Me dá o dinheiro que já ficou, me devolve, e eu mesmo vou fazer minha previdência. O que o governo fala? Nada disso. Há 30 anos atrás, eu te obriguei a assinar um contrato, a aceitar um contrato de previdência que você não queria. Hoje, eu descobri que aquele contrato é ruim. E eu te obrigo a assinar um outro, que você também não quer, mas você vai ser obrigado a continuar nele. Ô, meus amigos, em termos morais, isso é dureza, né? Então, esse é que eu acho que é um bom argumento contra a reforma da Previdência.